12 homens, 12 destinos. Nenhum deles morreu na cama. Bem, quase nenhum. E o único que sobreviveu passou por uma tentativa de execução que nenhum ser humano deveria sobreviver. E ainda assim chegou ao fim da vida escrevendo o livro mais perturbador de toda a Bíblia. Isso não é ficção religiosa. Isso não é mito medieval. Cada história que você vai ouvir agora tem nome, data, fonte histórica. E em pelo menos um caso, a confirmação vem de um historiador que odiava o movimento cristão e mesmo assim registrou o que aconteceu. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar a forma como você lê o Novo Testamento. Para sempre. Porque uma coisa é dizer que acredita em algo. Outra coisa, completamente diferente, é morrer por isso do outro lado do mundo. Sozinho, sem nenhuma câmera, sem nenhum benefício, sem nenhuma saída. Esses homens fizeram isso. Vamos começar, mas antes inscreva-se no canal e aperte no sininho para receber as notificações aqui do canal. O primeiro a cair foi Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, pescador do mar da Galileia, que trocou as redes por uma missão que o levou direto para a morte. Era o ano 44 depois de Cristo. Herodes Agripa governava Jerusalém com uma mão de ferro e com um olho atento para o que agradava aos líderes religiosos da cidade. Prender os líderes cristãos agradava. Matá-los agradava ainda mais. Então, ele mandou matar Tiago à espada. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Uma linha. Sem drama, sem cerimônia. O texto simplesmente registra o fato como se fosse um dado climático. Mas o que o texto não registra, o que Eusébio de Cesareia preservou na sua história eclesiástica no século IV, é o que aconteceu com o soldado que conduziu Tiago até o local da execução. Esse homem viu algo durante o caminho. Algo na postura de Tiago, na calma, na certeza, em como um homem caminha quando sabe que vai morrer e não tem medo. Ali mesmo, diante de todos, o soldado declarou que era cristão e foi executado junto com Tiago no mesmo dia. O primeiro mártir dos 12 não morreu sozinho. E o homem que deveria apenas cumprir uma ordem acabou escolhendo o mesmo destino, em questão de minutos. Pergunta para você, o que você teria visto nesse homem para tomar uma decisão assim? Pedro era o mais conhecido dos 12. O que falava mais alto? O que errava de forma mais visível? O que negou Jesus 3 vezes numa única noite, e 3 vezes com a mesma boca, jurou que nunca o havia conhecido. E foi exatamente esse homem que Jesus escolheu como fundação da sua igreja. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. O fim de Pedro foi anunciado antes de acontecer. No Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19, Jesus disse a Pedro diretamente: "Quando envelheceres, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." João mesmo explica no versículo seguinte que Jesus estava indicando o tipo de morte que Pedro enfrentaria. A profecia se cumpriu em Roma, durante a perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 depois de Cristo. Pedro foi preso, condenado à crucificação, e então fez um pedido que ninguém naquela sala esperava. Segundo Orígenes, citado por Eusébio, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer na mesma posição que Jesus. Mas tem um detalhe ainda mais pesado que aconteceu antes disso. Quando a perseguição de Nero se intensificou, Pedro chegou a tentar sair de Roma. Já estava deixando a cidade, já tinha escolhido a saída, e então, segundo a tradição, teve uma visão de Jesus caminhando em direção contrária, entrando em Roma. Pedro perguntou: "Senhor, para onde vais?" A resposta: que Jesus ia ser crucificado novamente. Pedro virou, voltou para Roma, e foi direto para o que estava esperando por ele. O homem que fugiu uma vez voltou. Se você chegou até aqui, você já entende que esse canal não é sobre religião de superfície. É sobre o que está além, o que os livros didáticos não ensinam.
o que as igrejas raramente contam. Se isso faz sentido para você, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque o que vem a seguir nesse vídeo é ainda mais pesado. E você não vai querer perder o próximo. André passou a vida inteira à sombra do irmão mais famoso. Foi ele quem levou Pedro até Jesus. João capítulo 1 registra isso. Mas depois disso, o nome de André some para o segundo plano enquanto Pedro domina a narrativa. A história não foi gentil com André em vida, mas registrou o seu fim com detalhes que são difíceis de ignorar. Patras, Grécia. Ano 60 depois de Cristo. Crucificado. Mas não numa cruz comum. André pediu para ser amarrado numa cruz em formato de X, por não se considerar digno de uma cruz igual à de Jesus. Esse formato ficaria conhecido como a Crux Decussata, a Cruz de Santo André, e é até hoje o símbolo da bandeira da Escócia. Mas o que faz a história de André ser diferente não é a forma da cruz. É o que ele fez enquanto estava nela. André ficou preso naquela cruz por 2 dias. 2 dias. E durante esse tempo continuava pregando. Para quem passava, para quem parava, para quem olhava com curiosidade ou com ódio. No segundo dia, o governador romano que ordenou a execução tentou mandá-lo soltar, pressionado pela multidão que havia se reunido ao redor. André recusou. 2 dias numa cruz. E recusou a saída quando ela apareceu. O homem que passou a vida à sombra do irmão famoso saiu da história com um dos fins mais extraordinários desta lista inteira. Felipe foi um dos primeiros chamados por Jesus. João capítulo 1 registra esse momento. Era de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. A tradição histórica coloca o seu fim em Hierápolis, cidade na região que hoje é a Turquia, onde teria pregado por anos antes de ser preso e executado, crucificado ou enforcado, a depender da fonte. Felipe é um dos casos com mais informações desencontradas nessa lista, e é honesto reconhecer isso. Mas a tradição mais aceita é consistente em um ponto. Ele não abandonou Hierápolis, ficou e morreu lá. Agora, Bartolomeu. Esse é diferente. Bartolomeu chegou até Jesus com ceticismo declarado. Quando soube que o Messias era de Nazaré, a resposta dele foi direta. De Nazaré pode sair algo de bom? João 1,46. Jesus o viu chegar e disse: ali está um homem sem falsidade, o cético honesto, o que pergunta antes de crer. E esse homem, esse mesmo homem, acabou tendo o fim mais brutal de toda essa lista, na Armênia, do outro lado do mundo conhecido. Segundo o martirológio romano e a tradição da Igreja Apostólica Armênia, uma das igrejas mais antigas do mundo, com mais de 1700 anos de existência, Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Esfolado vivo. A Igreja Armênia não trata isso como lenda. Trata como parte da fundação da sua própria história. O homem que começou duvidando que algo de bom pudesse vir de Nazaré terminou sendo um dos mortos mais documentados entre os 12, do outro lado do mundo, numa das execuções mais extremas registradas na história antiga. Mateus cobrava impostos para Roma em Cafarnaum. Não era só um funcionário. Era um colaborador do ocupante. Alguém que os judeus da época viam como traidor da própria nação e que frequentemente cobrava além do devido para ficar com a diferença. Jesus o chamou enquanto ele estava sentado na mesa de cobranças. Mateus levantou e foi. Mateus 9:9. Esse mesmo homem escreveu o primeiro evangelho, o livro que abre o Novo Testamento e começa com a genealogia de Jesus desde Abraão. Documentou a vida de Jesus com mais detalhe histórico e profético do que qualquer outro. E sobre o próprio fim, deixou quase nada. A tradição indica martírio por espada. O local diverge, Etiópia ou Pérsia, a depender da fonte. O que não diverge é o martírio em si. Nenhuma versão preservou Mateus morrendo de forma natural. O homem que documentou tudo não documentou a própria saída. Tomé é o apóstolo que o mundo marcou como o fraco, o incrédulo,
o que exigiu ver as marcas dos pregos antes de acreditar na ressurreição. João, capítulo 20. Mas presta atenção no que esse homem fez depois. Enquanto Pedro foi para Roma e André foi para a Grécia, Tomé atravessou o mundo inteiro e fundou comunidades cristãs na Índia que existem até hoje, com aproximadamente 2000 anos de história contínua. Quando os missionários portugueses chegaram à Índia no século XVI, encontraram cristãos já estabelecidos, que afirmavam descender diretamente da pregação de Tomé. Em 1986, o Papa João Paulo II visitou o túmulo de Tomé em Chennai e reconheceu formalmente essa tradição. O apóstolo que duvidou foi de todos os 12 o que chegou mais longe, e morreu perfurado por lanças num monte do outro lado do mundo, em oração, quando os soldados chegaram. O incrédulo foi o mais corajoso de todos. Você está no ponto da lista onde a maioria das pessoas para de ver. Não faz isso. O que vem a seguir inclui o caso único desta lista que foi confirmado por um historiador que não acreditava em Jesus, e o único apóstolo que sobreviveu a uma tentativa de execução que deveria ser impossível de sobreviver. Continua aqui. E se esse conteúdo está te impactando, compartilha agora com alguém que precisa ver isso. Um print, uma mensagem. Isso não custa nada e pode mudar tudo para essa pessoa. Há 2 Tiagos entre os 12. O primeiro já foi aqui. Esse é Tiago, filho de Alfeu, chamado pela tradição de Tiago o Menor. Ele se tornou bispo de Jerusalém, líder da comunidade cristã na própria cidade onde Jesus havia sido crucificado. Uma posição de altíssima visibilidade e altíssimo risco. Por volta do ano 62 depois de Cristo, foi levado ao topo do templo de Jerusalém e jogado abaixo. Sobreviveu à queda. Foi então apedrejado. Ainda permaneceu vivo. E foi aí que um homem presente usou um bastão de lavadeiro para dar o golpe final. Mas aqui está o que torna esse caso completamente diferente de todos os outros desta lista. Não precisamos de fontes cristãs para confirmar o que aconteceu. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, que não tinha nenhum interesse em promover o movimento cristão, registrou a morte de Tiago nas antiguidades judaicas. Livro 20, capítulo 9, versículo 1. Joséfo o descreve como irmão de Jesus, o chamado Cristo, e relata a condenação e o apedrejamento. Um historiador que não acreditava em Jesus confirmou a morte de um dos seus seguidores. Isso não é pouca coisa. Simão, o Zelote. O nome já carrega o peso. Zelote não significava apenas fervoroso na fé. Significava membro de um movimento político-religioso que pregava resistência armada à ocupação romana. Eram radicais dispostos à violência. Jesus escolheu um deles para estar entre os 12, e na mesma lista colocou Mateus, que cobrava impostos para os romanos. Os 2 conviveram por anos. Um homem que queria expulsar Roma pela força, outro que vivia do dinheiro de Roma. Sentados à mesma mesa, seguindo o mesmo mestre. Isso por si só já seria suficiente para um vídeo inteiro. A tradição indica que Simão foi para a Pérsia, onde foi martirizado junto com Judas Tadeu, e o método registrado pelo martirológio romano é o mais extremo de toda essa lista, cerrado ao meio. É a imagem mais brutal desta história inteira, e é apresentada assim nas fontes, sem nenhum glamour, sem nenhum drama construído. Apenas o registro do que aconteceu. Judas Tadeu, não confundir com Judas Iscariotes, são 2 homens completamente diferentes. É o mesmo que em João capítulo 14 perguntou a Jesus por que ele se revelava aos discípulos e não ao mundo inteiro. Uma pergunta simples, quase ingênua, de um homem que ainda estava tentando entender o alcance do que estava vivendo. Esse mesmo homem morreu na Pérsia, flechado ou executado com golpes de machado, a depender da fonte consultada, junto com Simão, no mesmo lugar, na mesma ocasião. E os 2 deixaram para trás a Igreja Apostólica Armênia, uma das mais antigas do mundo.
como resultado direto da passagem deles por lá. 2 apóstolos que chegaram ao mesmo território, pregaram juntos e foram martirizados juntos. A igreja que fundaram ainda existe. João, irmão do primeiro mártir desta lista, filho de Zebedeu, pescador, e o único dos 12 que ficou ao pé da cruz enquanto Jesus morria. Os outros fugiram. João ficou, e foi a ele que Jesus da cruz confiou os cuidados da própria mãe. João 19, versículos 26 e 27. Agora presta atenção no que aconteceu com esse homem depois disso. Tertuliano, teólogo cristão do século II, registra que João foi jogado em óleo fervente por ordem do imperador Domiciano em Roma. Saiu ileso. Domiciano então o exilou na ilha de Patmos, uma ilha rochosa no mar Egeu, usada como colônia penal romana. Foi lá, naquele isolamento forçado, que João escreveu o Apocalipse. Depois do exílio, foi para Éfeso, na costa da atual Turquia, e viveu até uma idade avançada. Morreu de velhice. O único que ficou ao pé da cruz quando todos os outros fugiram foi o único que não teve um fim trágico, embora tenha passado por óleo fervente e anos de exílio antes de chegar lá. Coincidência? Recompensa? Propósito? Você decide. Por fim, Matias. Ele não estava na lista original. Entrou depois para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes, que após trair Jesus se enforcou e morreu numa queda de precipício. Os 11 restantes se reuniram. O critério era específico. Precisava ser alguém que havia acompanhado Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. Uma testemunha presencial de tudo. 2 nomes foram levantados. Oraram. Lançaram sortes. Matias foi escolhido. Atos 1, 23, 26. A tradição coloca Matias em Jerusalém, onde foi apedrejado e depois decapitado por volta do ano 63 d.C. Entrou pela vaga deixada pela traição. Saiu pela mesma porta que quase todos os outros. 13 homens, se contarmos Judas Iscariotes. 12 finais. A maioria em territórios distantes, sem estrutura de proteção, sem benefício material em vista, sem câmera, sem plateia, sem ninguém que precisasse saber. Apenas a convicção de que o que haviam visto era real. Isso é o que separa uma crença verdadeira de uma crença conveniente. Uma crença conveniente te acompanha quando a vida está boa. Uma convicção real te segura quando o óleo está fervendo, quando a lança está apontada, quando a cruz está na sua frente e ainda tem uma saída disponível. E você escolhe não tomar. Esses homens não eram santos antes de Jesus. Pedro negou. Mateus traiu a nação. Simão queria revolução armada. Tomé exigiu prova. Jesus não escolheu os perfeitos, escolheu os quebrados. E os quebrados mudaram o mundo. Se esse vídeo chegou em você, não foi por acaso. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Um familiar, um amigo, alguém que está duvidando, alguém que precisa saber que fé de verdade tem um custo e um peso que vale carregar. Se inscreva no canal e obrigado.